Vamos. Vamos brincar de siga o mestre. Quem vai ser o mestre? Ah, pode ser você. Eu? Tá bom. A brincadeira é assim, ó. Tudo que eu fizer você tem que me imitar. Tá. Tá bom? Então vai. O mestre mandou colocar a mão na cabeça. Pior que a minha cabeça... tá. O mestre mandou pôr a mão na barriga. O mestre mandou ficar de uma perna só. Boneca Lili, isso tá fazendo muito difícil. Não é difícil, não. O mestre mandou bater palma. Aí, agora você é o mestre, vai. O mestre mandou pular com as duas pernas. Pular com as duas pernas, O mestre mandou, deixa eu ver, pular com a perna direita, esquerda, não sei, e bater palma. Achou difícil? É difícil. Quem ganha nessa brincadeira? Todo mundo. Ô, Tito. O culto infantil começou. Oi, gente! Ei, crianças! Tudo bem com vocês? A gente tava aqui brincando e até esqueceu, né, Tito? Nossa vida, brincadeira legal essa, siga o mestre. Vamos orar, Tito, pra gente começar o culto infantil? Vamos. Você ora pra gente começando, agradece a Deus? Sim. Então vamos lá, ore junto com a gente. Senhor, muito obrigado mais uma vez de ouvir a tua palavra e participar do culto infantil. Nós agradecemos pela rica oportunidade. No nome de Jesus, amém. Amém. Sabe, Tito, esse negócio de brincar de siga o mestre me lembrou uma história. Qual? Houve um homem que foi chamado pelo mestre Jesus para segui-lo e ele foi. Ué, mas um homem... São 12 discípulos? São 12. Esse homem é um dos discípulos. Quem é? Eu não vou te contar. Agora boneca. não. Vai ter que ouvir a história primeiro. Você tá dando uma de boneca Vivi, boneca? Eu não, que isso? Ai, saudade da boneca Vivi. Nossa, é verdade, né? Ela tem que fazer aquela viagem missionária de novo, né? Ela tá gostando de ficar viajar, hein? Ela tá viajada. Ela tá fazendo missão, boneco de missão. Ela tá falando de Jesus. Inclusive, o nosso versículo de hoje fala que a gente tem que fazer discípulos. Ser missionário. É o versículo de Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Lembrei, eu sei essa música. Você conhece essa música? Conheço. Então, vamos cantar para as crianças aprenderem? Vamos lá? Vamos. Então, vamos lá. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Nossa, boneca. Você gostou? Legal, gostei demais. Então, a nossa história de hoje vai falar desse Mateus que escreveu Mateus, esse versículo. Mateus é o nome do discípulo. Isso mesmo. Vamos ouvir a nossa história, crianças? Vamos lá? Então, amiguinhos, chegou o momento da nossa história bíblica. A nossa história tem um versículo muito bonito, que é Mateus 28, 19. Vamos repetir de novo? A gente já cantou ele, mas vamos repetir. Lá fala assim, ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Mas a nossa história, ela se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Depois, você pede seu papai ou sua mamãe para ler essa história para você. Mas quando você abrir lá, você vai ver assim, um título escrito assim, ó, a vocação de Levi. Aí você deve pensar, mas não é Mateus?
Sabe o que acontece, crianças? É que Mateus tinha 2 nomes, Levi e Mateus. Então, quando aparece Levi lá, é o mesmo Mateus. O mesmo Mateus que escreveu Mateus 28, 19. Então, nós vamos aprender, então, como que Mateus foi encontrado por Jesus. A Bíblia conta que Jesus estava passando pela cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum. E ele estava passando por aquela cidade. E, de repente, havia um homem chamado Mateus, ou Levi. E esse homem estava trabalhando, ele estava cobrando o imposto das pessoas. Então, as pessoas iam até lá, pagavam os seus impostos e iam embora. Vinha outra pessoa, pagava o imposto e vinha embora. E Mateus ficava ali, numa mesinha, cobrando os impostos. As pessoas não gostavam do Mateus, porque o Mateus cobrava imposto e as pessoas viam isso como algo muito chato e ruim. Mas era o trabalho dele, ele tinha que fazer. E a Bíblia conta, então, que Jesus viu aquele homem e falou para ele assim: venha, segue-me. E sabe o que aconteceu? A Bíblia conta que Mateus, então, passou a seguir a Jesus. Passou a ser discípulo de Jesus. Essa história nos mostra algo muito importante. Jesus poderia ter visto Mateus e pensado: ah, ninguém gosta do Mateus, eu não vou chamar ele para ser meu discípulo. Mas Jesus não pensou assim. Jesus conhecia o coração de Mateus e sabia dos propósitos, dos planos de Deus na vida de Mateus. Então ele chegou para Mateus e o chamou para ser seu discípulo. E a Bíblia conta que Mateus se tornou discípulo de Jesus, e tanto que Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, contando toda a história da vida do nosso Senhor Jesus. Então, amiguinhos, Jesus nos deu o exemplo de fazer discípulos. Jesus chamou Mateus para ser discípulo. Jesus chamou Pedro, Tiago, João. Olha que interessante. Jesus tinha 12 discípulos. Todos eles eram diferentes. Jesus chamou Mateus, que era um cobrador de impostos. Certamente Mateus tinha uma casa bonita, usava roupa chique. E Deus também chamou Pedro e Tiago, que eram homens simples, pescadores, homens que usavam provavelmente uma roupa mais simples. Então Jesus nunca olhou se a pessoa era bonita, se era rica, se era pobre para ser seu discípulo. Não, Jesus olhava o coração. E isso nos ensina algo muito valioso. Quando eu e você formos falar de Jesus, a gente deve falar para todas as pessoas. Não simplesmente escolher, vou falar para aquela criança porque ela é muito bonita. Não, você tem que falar para todas as crianças. Porque se você fizer assim, você vai estar seguindo o exemplo de Jesus e vai agradar ao nosso Deus. Então, amiguinho, e você? Você já é um discípulo de Jesus? Você é? Se você é um discípulo de Jesus, é porque você tem ele no seu coração. Se você é um discípulo, então, vou te falar uma coisa. Você tem que fazer o que Jesus falou. Jesus disse que você tem que fazer discípulo, você e eu. Então, amiguinho, não perca tempo. Comece a falar de Jesus para todas as pessoas que você conhece. O vizinho, o amiguinho da escola, as meninas, os meninos, pessoas grandes, pessoas velhinhas. Fale para todos sobre Jesus, porque a sua atitude vai agradar a Deus. Então, amiguinhos, vamos orar, encerrando assim o nosso culto infantil de hoje. Viu só, Tito? O encontro com Jesus mudou a vida de Mateus. Verdade. E todo mundo não gostava do Mateus, né? Ninguém gostava do Mateus, porque ele fazia... A profissão dele era cobrar impostos e as pessoas não gostavam disso. O povo não gostava disso, né? E Jesus não olhou isso não, né? Jesus não olhou isso. Jesus chamou Mateus para ser discípulo dele. Olha, que legal isso. Então nós temos que fazer discípulos. Temos. Jesus nos deu o exemplo de fazer discípulos. Ele fez 12 discípulos. E ele quer que a gente também faça, em nome dele. Sim. E de fazer discípulos. E de fazer discípulos. Cumprir aquilo que Mateus 28, 19 disse. Verdade. Não é mesmo, Tito? Nossa, eu tô com aquela música
na cabeça até agora. Você tá com a música do Mateus 19 até agora? Ela é legal, né, criança? E você, amiguinho? Você aceita o desafio de fazer discípulos? Você aceita o desafio de falar de Jesus para todos? Olha, Jesus disse que eu e você temos essa missão. Então, criança, você tem essa missão de pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Que legal. Que legal, né, Tito? Vamos orar para encerrar o nosso culto infantil, porque tá acabando. Verdade. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor, ó Pai, nos chamou para te servir. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude para que nós façamos discípulos. Nos ajude a falar do Senhor para todas as crianças. Não importa de qual país ela seja, não importa qual é o tamanho dela, não importa. Que o Senhor faça com que nós preguemos o Evangelho e contemos a história de Jesus para todos. Essa oração te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amiguinhos, até a próxima e Tchau, tchau.